já foi falado que para a gente fazer uma fusão perfeita de peças de vidro, a gente tem que ter o conhecimento sobre 3 coisas. Primeiro, matéria-prima. É através do conhecimento sobre ela que os 2 próximos passos são programados. Segundo, a temperatura. Ela deve ser uma temperatura ideal para aquela matéria-prima que você escolheu trabalhar. Isso porque de nada adianta você ter a melhor matéria-prima se a temperatura que você utiliza não é o suficiente para dar um bom acabamento, uma boa finalidade à peça que você está criando. E terceiro, o tempo. Ele tende a fazer a distribuição controlada da temperatura sobre a peça de vidro, evitando possíveis resultados indesejados. Esses 3 são o que eu chamo de os 3 pilares de uma fusão perfeita. Porém, para que você execute com perfeição esses 3 passos, você vai precisar de uma ferramenta específica, que seria um forno ou uma mufla. São eles os principais responsáveis por fazer essa fusão. Mas como utilizar cada um deles e qual que é o melhor? Seja bem-vindo ao nosso canal, aqui nós abordamos temas relacionados ao fuse e sobre os benefícios que a sua prática pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fuse. E nesse vídeo eu vou falar como se utiliza tanto o forno quanto a mufla para se fazer uma fusão de peça de vidro. Mas antes de começar eu quero dizer que há algum tempo aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a diferença da fusão feita tanto no forno quanto na mufla. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card. Eu recomendo que se você ainda não assistiu esse vídeo, depois desse dá um pulinho lá e veja ele também, pois ele serve de complemento para esse vídeo aqui. E caso já tenha assistido, esse vídeo serve de complemento para aquele. E aqui eu não vou falar sobre a diferença entre cada um deles. Vou falar somente como que se utiliza. Olha que legal. Bom, o forno funciona... Ou melhor, a mufla funciona da seguinte forma. Ela é dividida em 2 partes, a tampa e a base. Ambas feitas de um material específico para se trabalhar em alta temperatura, podendo às vezes variar entre fabricante e marca. Mas isso é irrelevante. Ela funciona em conjunto com o micro-ondas. Então você pega a matéria-prima que você deseja trabalhar, prepara ela. Lembrando que se você vai utilizar a técnica de sanduíche, e eu já falei isso em outro vídeo aqui do canal, você deve ter a preocupação, deve ter o cuidado de se preocupar com a incompatibilidade entre os vidros que você vai estar utilizando. Eu também já falei isso em outro vídeo aqui do canal. Você deve se certificar que todos os vidros são compatíveis. E caso não seja, o seu trabalho já vai dar errado antes mesmo de você começar. Então você pega a matéria-prima, prepara ela e coloca dentro da mufla. Leva ela para o micro-ondas e liga ele. Então as ondas geradas são direcionadas para a mufla, que converte elas em calor para a peça de vidro. E em pouco tempo, sua peça está fundida. Mas e o micro-ondas? Ele deve ser um modelo especial para esse tipo de trabalho? Se você acha que deve ter um aparelho super tecnológico e caro para fazer uma peça como essa, por exemplo, você está errado. Porque a única coisa que esse micro-ondas precisa é funcionar. Ele precisa emitir as ondas para que a mufla faça o trabalho de conversão de forma correta. Sendo assim, no que diz respeito à fusão do vidro, um não funciona sem o outro. Eu falo isso porque se você colocar a peça de vidro dentro do próprio micro-ondas, obviamente ela não vai derreter, sendo que o prato do micro-ondas também é de vidro e ele nunca derreteu. Pelo menos eu nunca soube que as ondas do micro-ondas derreteu o prato dele. E é justamente por causa disso que existe a mufla. Ela é ideal para quem gosta de criar coisas pequenas, como acessórios e bijuterias, por exemplo. E também para quem não tem muito espaço em casa, já que ela é bem pequena e é fácil de ser guardada. Também não ocupa muito espaço. Se você está atrás de um hobby, passatempo ou até mesmo atrás de uma fonte de renda extra, essa é uma ótima opção que eu sugiro que você considere. E eu acredito que você deva ser uma mulher vaidosa. Se não é, deve conhecer alguma que seja. E como toda mulher, ela gosta de se sentir única, valorizada. E por que eu estou falando isso? Veja bem, você é convidada para algum evento e resolve ir até uma loja e comprar uma roupa. Chegando lá, você vê um vestido básico, mais bonito, e compra ele. Só que ainda falta alguma coisa, algo bem diferente só para dar uma incrementada nesse visual básico, deixando ele um pouco mais sofisticado. Daí você vai em outra loja, ou até na mesma, e também compra um acessório.
Então, já no evento, você percebe que alguém também comprou um vestido bem parecido com o seu, assim como também um acessório, deixando o visual de vocês não iguais, mas parecidos. Eu acho que quando alguém percebe isso, o evento a partir desse momento não vai ser mais o mesmo. Agora, se você tem esse hobby, vou chamar de hobby, você pode criar um acessório personalizado que não vai só dar uma incrementada no seu look, mas também fazer com que ele seja unicamente seu, exclusivo. Pois como foi você mesma quem criou a peça, as chances de ter alguém no mundo inteiro com uma peça idêntica à sua tende a ser zero, a não ser que alguém copie essa peça. Mas mesmo assim, as chances dessas duas peças criadas por pessoas diferentes serem iguais é praticamente zero. E assim, é bem difícil de alguém copiar uma peça feita dessa forma. Eu trabalho com isso há mais de 13 anos e eu nunca vi, pelo menos eu na minha carreira profissional, eu nunca vi alguém conseguir copiar uma peça. E eu já tentei, mas nunca deu certo. O que consegue fazer é uma peça similar, uma peça parecida. Mas uma sempre vai parecer a cópia da outra. Então, quando você é a primeira pessoa que cria uma peça e outra pessoa, por exemplo, você cria uma peça e eu vejo a sua peça e gosto dela e tento copiar, uma das duas vai parecer uma cópia. Isso fora o fato de que você pode ganhar um bom dinheiro com isso. Porque caso você não seja essa mulher vaidosa, mas conheça alguma, assim que ela perceber que existe uma peça exclusiva perto dela, ela provavelmente vai querer comprar de você. Sendo que, para você fazer essa peça, você usou basicamente cacos de vidro. E dependendo da peça, você pode vender até por R$200. E veja bem, eu não estou falando que você vai vender por R$200. Estou falando que, dependendo da peça que você cria, você consegue vender por, em média, pode ser mais, pode ser menos, R$200. E era exatamente isso que eu e a Gi fazíamos. A gente criava também acessórios e vendia para pessoas vaidosas em eventos diferenciados. E na grande maioria das vezes eram as próprias mulheres que compravam esses acessórios que também abriam as portas para a gente poder participar desses eventos. Ou seja, além delas abrirem as portas para a gente poder expor os nossos trabalhos, elas também consumiam os nossos produtos. Agora, já pensou você criar uma peça literalmente feita com cacos de vidro e vender ela por uma média de R$200? Isso é possível. E o melhor é que você pode fazer isso em sua casa utilizando o seu micro-ondas. Eu sei que para muitos isso pode ser surreal. Já para outras pessoas isso pode estar acontecendo agora. Isso porque aqui no canal também já fiz um vídeo explicando passo a passo como que você pega uma garrafinha de vidro, uma garrafa simples, dessa que você encontra na rua, e transforma ela em um colar. O vídeo eu vou colocar aqui no card. Em suma, com a mufla é isso. Você prepara a matéria-prima, coloca dentro dela, leva ela para dentro do micro-ondas e liga ele. Em pouco menos de 15 minutos, a peça vai estar fundida. E provavelmente em menos de 1 hora você consegue criar uma peça no valor médio de R$150. E lembra, o valor médio. Já o forno, ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim, porque ele é um forno específico para fusão de vidro, ou fusing, como é mais conhecido. Aqui também tem vários vídeos onde eu explico melhor sobre os fornos, sobre os modelos e sobre os cuidados e precauções que você deve ter com cada um durante a sua queima. Então, sobre ele existem vários modelos de tamanhos e formatos diferentes. Por exemplo, existem fornos com medidas internas de 50 centímetros, de 70 centímetros, de 3 metros e até maior. Fornos com resistência na tampa ou na parte superior, outros com resistência no corpo, outros com resistência na parte superior e também no corpo, outros com resistência na parte superior, no corpo e também na base. Enfim, os modelos variam aos montes de acordo com cada objetivo que você pretende alcançar com cada um deles durante a sua queima. Queima que eu falo é a fusão. Existe a classe industrial e artesanal. Aqui eu estou falando da artesanal. E existem algumas coisas em comum entre eles. Aqui eu vou citar duas. Primeiro, a temperatura pode ultrapassar facilmente os 900 graus, que isso é mais do que o necessário para se fazer uma fusão perfeita de suas peças de vidro. A segunda é a possibilidade de se trabalhar tanto no manual quanto no automático. Isso eu vou explicar daqui a pouco. Isso se deve ao fato de, principalmente os fornos mais atuais, possuírem um controlador de tempo e
temperatura. Eles são pequenos painéis localizados sobre o forno ou nas proximidades dele. Também existem vários modelos, sendo que cada um deles pode fazer uma ação diferente no forno. Eles também têm algumas coisas em comum, como por exemplo, acionar a resistência. São elas que transformam a eletricidade, caso o forno seja elétrico, em calor para a peça. E isso pode variar de acordo com cada modelo de controlador. Por exemplo, tem aqueles que criam somente um patamar. Então, nesse modelo existe somente uma programação de temperatura. Então, basicamente, você liga ele sobe até a temperatura que você programou, e acredito eu que você vai programar a temperatura de fusão da peça de vidro. Assim que ele atingir essa temperatura, ele vai desligar. Daí você tem duas opções. Assim que ele desligar, a temperatura vai começar a cair. Esteja a sua peça pronta, fundida, que eu falo, ou não. Ou, como a gente está falando aqui de patamar, você pode fazer um controle lá em cima de temperatura e tempo, fazendo com que o tempo de fusão da sua peça de vidro se prolongue até que a sua peça fique totalmente pronta, seja com uma fusão parcial ou fusão total, e daí o forno desliga. E aí a temperatura começa a cair. Só que para você fazer o recozimento da sua peça, nesse caso você tem que religar o forno de forma manual e fazer uma nova programação na área de recozimento, de cozimento da peça. Também existem aqueles que conseguem fazer vários patamares, ou seja, programar cada etapa do seu ciclo, de forma que o controlador controle tanto as etapas de subida quanto as de fusão e também descida. Uma das ideias por trás disso é fazer com que ele controle todo o trabalho, lógico, indicado por você, enquanto você se dedica a fazer outras coisas, podendo até mesmo ir para sua casa descansar, enquanto a sua peça está recebendo todo o tratamento ideal. Então, no dia seguinte, assim que você voltar para o seu ateliê, caso você tenha um ateliê independente, a sua peça vai estar prontinha para ser retirada do forno. Mas tem um tipo de controlador que eu particularmente gosto muito, porque além de tudo isso que esse que eu acabei de falar faz, ele também te dá a possibilidade de criar várias programações e ainda gravar elas na memória interna dele. Então, se por exemplo você for criar várias peças pequenas que não exijam tantos patamares, você pode simplesmente colocar uma programação nele e salvar ela como sendo somente uma programação de peças pequenas. Por exemplo, programação 1. E caso você também faça peças grandes que, por consequência, exigem uma quantidade maior de processos, você pode criar uma outra programação para peças naquele tamanho que você vai estar criando e salvar ela como, por exemplo, programação 2. E assim vai. A ideia aqui é que em um único controlador você possa ter várias programações diferentes, o que pode economizar muito tempo e algumas dores de cabeça caso você tente lembrar qual foi a programação que você utilizou na última peça que você criou para um cliente bem especial que acabou de fazer uma nova encomenda de peças idênticas à que você fez antes. E falando assim, para quem não conhece, parece ser algo bem difícil e também complicado de se trabalhar, mas na verdade é bem mais simples do que parece. Você basicamente só tem que saber preencher o tempo e a temperatura, e depois fazer com que ele execute os comandos que você acabou de colocar. O problema é, se você não souber como preencher, ou seja, os tempos que você utiliza, e as temperaturas, ou colocar de forma errada para aquela peça que você está criando. Aí não tem o que fazer. Outra coisa em comum entre todos eles é que eles têm dois numerais na interface. Um de cor quente e outro de cor fria. O numeral de cor fria representa a temperatura. Isso se aqui ele estiver exibindo a temperatura. Ele mostra a temperatura programada, ou seja, aqui deve chegar com aquela programação que você colocou. E o outro numeral de cor quente basicamente representa a temperatura atual do interior do forno. Então, se por exemplo você vê um painel marcando 19 na cor quente, é porque provavelmente o forno está desligado e o interior dele está marcando a temperatura ambiente. Agora, se estiver marcando 820, é porque ele não só está ligado, como também a peça dentro dele está em ponto de fusão. E caso você abra, você pode acabar queimando o dedo. Em suma, esse controlador funciona como se fosse o cérebro do forno. Ao contrário da mufla, que é bem pequena e também depende do micro-ondas para funcionar, o forno já pode ser bem maior, consequentemente ocupando um espaço maior também. Mas ele tem três vantagens em relação à mufla.
A primeira é que ele funciona de forma independente. É só você ligar ele na tomada e começar a usar. E lógico, quando eu falo ligar na tomada, funciona somente com os modelos menores de forno. O segundo é que, com ele, você pode criar também peças maiores, o que pode aumentar mais ainda a sua capacidade criativa. E o terceiro ponto é que tudo que a mufa faz, o forno também faz, e em maior quantidade. E isso é muito útil caso você pense em uma produção em escala. Mas qual que é o melhor? O forno ou a mufa? Acredito eu que nesse ponto você já saiba da resposta. Porém, falando de investimento, o valor da mufa pode ser até 10 vezes menor do que o valor de um forno básico. E caso você tenha os acessórios como geração de renda, com a venda deles você pode em pouco tempo investir na compra de um forno. Isso caso você utilize hoje uma mufa, se for à sua vontade, claro. Caso não, existem trabalhos muito bonitos que são criados no micro-ondas, utilizando a mufa. Trabalhos super diferenciados que também têm um valor diferenciado no mercado. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se gostou, deixe seu like aí pra gente, isso ajuda bastante. Se você também está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal. E caso vocês tenham curiosidade de entender um pouco mais sobre o universo do Fuzzy e sobre os benefícios que ele pode trazer para você e também para as pessoas ao seu redor, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um e-book onde eu explico isso e também algumas dicas e técnicas de como você pode fazer. O link está aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!